A autoria do Salmo, capítulo de número 22, é dada a Davi. E nós vamos ver como nesse Salmo, em várias composições do rei Davi, ele, em meio às suas batalhas, em meio às suas aflições, foi inspirado por Deus para falar a respeito de coisas futuras. Esse vídeo aqui é o vídeo número 2 dessa série de mensagens a respeito dos Salmos, capítulo de número 22. Davi foi inspirado por Deus para falar a respeito de momentos das aflições do nosso Messias e parte dessas aflições que o Messias sofreu, a igreja sofrerá nos últimos dias. Queridos irmãos, eu sempre peço para que os irmãos conectem as profecias dos Salmos com as informações que eu deixo, os links dos vídeos aqui na descrição de todos os vídeos. Eu falo a respeito da tribulação, eu falo a respeito da igreja estar no período da grande tribulação, mas eu deixo embasamento bíblico nos links ou nos vídeos que eu deixo os links na descrição. Então não fique apenas com as informações isoladas dos vídeos, para que você não pense que eu venho com uma teologia nova ou que é algo fora da palavra de Deus. Então, esse é o segundo vídeo da série As Profecias no Salmo, capítulo de número 22. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós vemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo bradando na cruz do Calvário, no momento de seu martírio: Deus meu, por que me desamparaste? E uma das coisas mais incríveis deste brado de Jesus é que este mesmo brado, ou esses momentos de martírio que o nosso Senhor e Salvador viveu, foram palavras proferidas aproximadamente 1000 anos antes desses acontecimentos. O Salmos capítulo 22 vai mencionar justamente isso. Antes dos acontecimentos, antes das palavras proferidas por Jesus na cruz do Calvário, Davi, em meio às suas aflições, foi inspirado a registrar. Agora, assim como o corpo do nosso Senhor foi partido na cruz do Calvário, lembra as palavras de Jesus quando ele está ali ceando com os discípulos? Este é o meu corpo partido por vós. Fazei isso em memória de mim. O que ele estava dizendo? Que os elementos da ceia representavam o corpo dele que seria partido na cruz do Calvário. Aliás, o corpo partido na cruz do Calvário, ou aquele pão mencionado na ceia, é justamente a representação do corpo de Cristo, e nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. O corpo literal dele foi partido nas aflições da cruz do Calvário, no martírio da cruz do Calvário, e assim como o corpo literal de Jesus Cristo foi partido, o corpo de Cristo, que é a igreja, será partido no período da grande tribulação. Agora, nós precisamos ter a consciência de que o Salmos capítulo 22 registra esses momentos de Jesus e também está falando a respeito do que o cabeça viveu. Se o cabeça, que é Cristo, viveu o martírio, o seu corpo viverá semelhanças, porque assim como ele bebeu do cálice da aflição para gerar a salvação de muitos ao redor do mundo, a igreja sofrerá esse martírio, o corpo de Cristo será partido, para quê? Para que gere a salvação de muitas pessoas na grande tribulação e desperte as nações para servirem a Deus. É bem verdade que na grande tribulação a ênfase não será a salvação daquele que não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus será proferida ao redor do mundo no período da grande tribulação, principalmente para despertar cristãos que estão dormindo e para despertar aqueles ao qual o Senhor escolheu para fazer parte desse sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Eu fiz uma série de vídeos há algumas semanas atrás e eu sugiro que você também acompanhe essa série. Salmos capítulo 22, hoje nós vamos ler a partir do versículo 4, e o versículo 4 diz assim: Nossos pais confiaram em ti. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste.
Como eu mencionei, Salmos capítulo 22 registra o brado de Davi em meio às suas aflições, e esses brados era uma profecia a respeito do que o Messias viveu e de que o corpo de Cristo viverá. O texto está mencionando, ele dizendo, nossos pais. Os nossos pais, quando ele menciona nossos pais, ele está nos dizendo que no momento em que o corpo de Cristo estará sofrendo com essas aflições, estará sendo partido para as aflições, nós precisamos fazer o que o salmista está fazendo. Você vai ver isso com muita frequência na palavra de Deus. O povo de Deus da antiga aliança, ou até mesmo os discípulos no Novo Testamento, eles sempre olham para o que aconteceu no passado. Aquilo que eles viveram fortalecem a fé. Queridos irmãos, quando ele menciona nossos pais, ele está dizendo, olha para aquilo que os pais da igreja viveram, olhe para aquilo em que os patriarcas viveram. E aqui tem uma palavra muito séria, queridos. Por quê? Porque a igreja contemporânea, que defende a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, ela vai dizer o seguinte, olha, nós não temos nada mais a ver com Israel. Nós não temos mais nada a ver com Israel. E ignoram as raízes da fé, esquecendo que o evangelho veio de Israel, esquecendo que o Antigo Testamento veio de Israel. Quando ele menciona nossos pais, nós precisamos ter a consciência de que o livramento de Deus dado aos nossos pais do passado são os mesmos livramentos que nós receberemos no período da grande tribulação, ou será os mesmos livramentos que a igreja da grande tribulação receberá. E por que eu estou mencionando isso? Não existe estudo do final dos tempos sem conectar o Novo Testamento com a lei, com os salmos e com os profetas. Queridos irmãos, a maior parte dos teólogos que nós conhecemos, os mais famosos, ignoram a escatologia que está em Abacuque, a escatologia que está em Malaquias, em Sofonias, em Zacarias. Você vai ver que os profetas, eles são ignorados. Por quê? Porque se meditar nos profetas não tem pré-tribulacionismo. Se meditar na profecia de Jacó a respeito da salvação, da plenitude dos gentios, não existe pré-tribulacionismo. Eu não vou negar para você, não é fácil entender o ensino das duas casas de Israel, o ensino das duas testemunhas. Mas todos aqueles que sabem quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11, Zacarias 4, todos aqueles que sabem e acompanharam o último vídeo que eu fiz, falando a respeito da breve meditação de Mateus capítulo 24, se você souber quem são as duas testemunhas, você sabe muito bem que a igreja estará na grande tribulação. Agora, a teologia tradicional, ela não olha para os pais. E quando eu falo olhar para os pais, nós precisamos olhar para todo o conselho de Deus, porque aquilo que os nossos pais passaram no passado, aquilo que os nossos pais viveram e foram livres, libertos por Deus, é aquilo que nos trará esperança no período da grande tribulação. Queridos irmãos, conectar as revelações do Antigo Testamento com o Novo Testamento é aquilo que vai te fortalecer e te sustentar na tribulação da sua vida e no período da grande tribulação. Quer um exemplo disso? Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 12, o que nós vamos encontrar ali? Nós vamos encontrar uma mulher sendo perseguida. Lembra que houve uma peleja no céu? É exatamente assim que o texto diz. Houve uma peleja no céu e Satanás, ele é lançado para a terra. E quando que Satanás, ele é lançado para a terra? Nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Tem gente que diz que Satanás está na terra agora. Satanás não está na terra. Satanás hoje está nas regiões celestiais. Satanás foi expulso dos céus de Deus e ele foi lançado para as regiões celestiais. Só que chegará um tempo em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará limpando as regiões celestiais para que as regiões celestiais estejam limpas, livres para o encontro do Senhor com a igreja nos ares. E aí, queridos, o que vai acontecer? No meio da grande tribulação, Satanás será lançado para a terra. Tanto é que Apocalipse capítulo 12 vai dizer assim, ai da terra, porque Satanás foi lançado lá com grande ira, com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Os 3 anos e meio finais da grande tribulação será
o período de maior perseguição? Por quê, meus irmãos? Porque Satanás estará agindo aqui nessa terra. Aí o grande dragão ou a serpente estará promovendo a perseguição com essa mulher, sobre essa mulher de Apocalipse capítulo 12. E o que vai acontecer ali? A mulher será sustentada pelas duas asas da grande águia. Quem são as duas asas da grande águia? As duas testemunhas. Um perfil de cristãos específicos que compõem de judeus e de gentios, e essa mulher será conduzida ao deserto dos povos. Essa revelação está de acordo com Oséias capítulo 2, está de acordo com Ezequiel capítulo 20. Então, queridos, a igreja que estará na grande tribulação será a igreja sustentada por Deus. E por que eu tenho certeza que aquela mulher de Apocalipse capítulo 12 é a igreja? Por causa do que eu estou olhando para os nossos pais. Esse versículo que você está vendo aí na tela, que é o versículo 4 de Salmos capítulo 22, está dizendo o quê? Nossos pais confiaram em ti. O salmista está dizendo, eu tenho que olhar para o passado. Eu estou olhando para o que aconteceu no passado para conectar com aquilo que o Senhor vai fazer no futuro. Como que eu sei que a mulher de Apocalipse capítulo 12 é a igreja que estará na grande tribulação, é a igreja que será enviada ao deserto dos povos e a igreja que receberá sustento? Quando você olha para as características dessa mulher de Apocalipse capítulo 12. Como que é essa mulher de Apocalipse capítulo 12? Ela é uma mulher que tem uma coroa com 12 estrelas. Essa mulher está vestida de sol e tem a lua debaixo dos seus pés. Agora, se você não conectar a escatologia com a lei, com os salmos e com os profetas, você não vai saber quem é a mulher de Apocalipse capítulo 12. E se você não souber quem é a mulher de Apocalipse capítulo 12, você vai dizer que a igreja não estará na grande tribulação. Por que eu sei que a mulher de Apocalipse capítulo 12 é a igreja que está, ou é a igreja, ou é o povo de Deus que acabou proporcionando que esse povo se torne igreja? Não se esqueça disso. Eu menciono igreja porque o povo de Deus é chamado de igreja no Novo Testamento. Só que o Israel de Deus, o Israel espiritual que no Novo Testamento é chamado de igreja, a igreja de Cristo, ela não começou no Novo Testamento. As pessoas não entendem isso. Mas não está falando igreja no Antigo Testamento. Igreja vem do termo eclésia, e eclésia só vem do grego. Queridos irmãos, o povo de Deus que é chamado de igreja no Novo Testamento não começou em Atos 2. Não começou quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. O Israel espiritual está sendo constituído desde o Antigo Testamento. Quando Deus ele estabelece Israel, o que ele tem ali? Ele tem um plano de conceber uma nação como reis e sacerdotes. Ele designa o Israel da antiga aliança dizendo, vocês serão reis e sacerdotes e estarão me representando sobre todas as nações do mundo. Só que o Israel da antiga aliança não recebeu o Messias. Eles negaram aquilo que Deus designou, e aí Deus fez o quê? Rejeitou eles? Não. Deus envia Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, e agora Deus estabelece uma nova aliança com esse mesmo Israel. Só que agora os gentios fazem parte dessa nova aliança. Esse povo de Deus, ele está sendo estabelecido desde a antiga aliança. É por isso que nós temos que olhar para os nossos pais. Agora, como que eu sei que a mulher de Apocalipse capítulo 12 é a igreja? Por causa desse estabelecimento desde a antiga aliança. Quando você olha para o sonho de José, depois você lê lá Gênesis capítulo 37, 38 e 39. Você vai ver toda a história de José e você vai ver o sonho de José. E o que José vê em seu sonho? Ele vê as estrelas se dobrando a ele vê o sol e as estrelas se dobrando a ele como governador do Egito. Quem é José? José é uma figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ou seja, o povo de Deus sendo estabelecido desde o Antigo Testamento. O sol, as estrelas se dobrando a José, assim como o povo de Deus está sendo estabelecido. Por que sol? Jesus Cristo é o sol da justiça. Por que estrela? As estrelas é a herança, a descendência espiritual, assim como as estrelas que estão no céu. A descendência de Abraão, o sonho de José. Você percebe que eu olho para o Antigo Testamento para conseguir entender as revelações do Novo Testamento? É por isso que esse versículo 4 faz tanto sentido. Nós olhamos para os nossos pais, nós olhamos para o Antigo Testamento, para quê? Para saber quais são as revelações para a igreja dos últimos dias. É por isso, queridos, que nós olharemos para o Antigo Testamento, o que foi feito pelos nossos pais da fé no Antigo Testamento, e teremos a confiança. Ele
Ele vai nos sustentar na grande tribulação. Agora, olha o versículo 5. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. O versículo 5 está nos mostrando o quê? O que aconteceu na antiga aliança voltará a acontecer. Devemos olhar como um exemplo. Queridos irmãos, quando nós olhamos para as situações que o povo de Deus passou na antiga aliança, quando nós olhamos para que a igreja primitiva passou no início da igreja, naquele ápice maravilhoso, o derramar do Espírito Santo em Atos, registrado em Atos, nós precisamos entender, todas essas situações vão acontecer novamente. Pergunto, o povo de Deus da antiga aliança foi perseguido por causa do nome de Deus. O povo do Novo Testamento, a igreja primitiva, passou por perseguições, sofreu aflições, e a igreja do Novo Testamento, ou a igreja dos últimos dias, a igreja dos últimos dias, que receberá a maior porção da unção de Deus. Você sabia que o azeite dourado é a maior unção que a igreja receberá? E o povo de Deus, em época nenhuma, vai receber o que a igreja vai receber nos últimos dias? O azeite dourado, mencionado em Zacarias capítulo 4, é a unção de Deus, é o derramar do Espírito do Senhor, que nunca houve e jamais haverá. A igreja que receberá o maior poder, a igreja que receberá a maior porção da revelação, a igreja que verá maravilhas e catástrofes que o povo de Deus nunca viu, nunca viveu. Essa igreja fugirá da grande aflição? Essa igreja que receberá a maior porção e mais importante porção do azeite, essa igreja que será arrebatada? E deixará os judeus sofrendo na grande tribulação? Você percebe que não faz sentido nenhum? É claro que você não pode ficar só com esse meu argumento. Não pode ser um único argumento. Nós precisamos meditar na palavra para saber se é assim mesmo essas coisas. Mesmo porque existem muitos cristãos piedosos que meditam com afinco na palavra de Deus e são pré-tribulacionistas. Nós devemos respeitar os nossos irmãos. Mas todos aqueles que meditam de maneira profunda e conhecem a revelação da restauração, que é o estudo das duas testemunhas, esses sabem muito bem, a igreja estará na grande tribulação. Então, queridos, quando o texto diz, a ti clamaram e se livraram, o que ele está nos mostrando? Que não existe nada novo no céu. Assim como eles passaram por aflições e foram livres e foram libertos, eles receberam livramento, a igreja dos últimos dias também receberá esses livramentos. Olha o versículo 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Nós vamos ver, queridos, que é uma das características da igreja dos últimos dias. Meus amados irmãos, a condição de humilhação da igreja dos últimos dias, isso vai gerar um peso de glória para o poder de Deus se manifestar. Por que as duas testemunhas estão vestidas de pano de saco em Apocalipse capítulo 11? Porque Deus moverá a igreja desse sistema e levará a igreja a ter o mesmo sentimento dos profetas. Levará a igreja a ter o mesmo sentimento que a igreja primitiva teve em seu início. É uma igreja que reúne, que se congrega e começa a clamar ao Senhor. Senhor, é linda a oração que nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulos 4, acho que é capítulo 4 ou capítulo 5. Vai mostrar ali a igreja sofrendo a perseguição. Essa igreja sofre a perseguição e eles se reúnem em oração dizendo, Senhor, venha em nosso favor, estende as tuas mãos para que cumpramos maravilhas. Porque nós estamos pregando o nome do teu santo servo Jesus. E enquanto nós pregamos o nome do teu santo servo Jesus, estende as tuas mãos para que cumpramos essas maravilhas. A igreja em humilhação, dizendo que eu sou como verme, Senhor, eu não sirvo de nada, mas o teu poder pode mostrar para as nações do mundo que o Senhor é Deus poderoso e Jesus Cristo é o verdadeiro Messias. Esse versículo 7 aí, esse versículo 6, eu falei errado, versículo 6. Esse versículo 6 parece até uma autocomiseração do salmista, mas não é uma autocomiseração. É uma condição de humilhação que vai promover, vai produzir um peso de glória excelente. Quando a igreja veste pano de saco e se humilha, essa é a igreja que receberá uma glória excelente para cumprir as maravilhas do Senhor aqui nessa terra. Queridos irmãos, nós vamos finalizar aqui nesse versículo 6,
Salmos capítulo 22, a profecia maravilhosa que nos mostra que a igreja de Jesus Cristo, ela passará as mesmas situações ou situações semelhantes que o seu Salvador viveu. Bom, mais uma vez te agradeço pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e, por favor, não esqueça de me seguir lá no perfil do Instagram. O perfil do Instagram, A Lâmpada para os Meus Pés. Lá eu não posto os estudos que nós meditamos aqui, mas lá tem um perfil direto, onde você pode continuar as meditações comigo e também acompanhar alguns poucos trabalhos que eu faço, pregando a palavra em alguns lugares e também semeando a boa palavra de Deus para aqueles que não conhecem essa palavra maravilhosa. Me segue lá no perfil do Instagram, A Lâmpada para os Meus Pés. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.